tem gente que vai começar ainda, tem gente que está no meio do estágio. Então, a gente tenta sempre reforçar, né, o que são os pontos importantes aqui, para que não se perca, né, durante a realização dessa etapa. O relatório parcial é a primeira atividade que é exigida durante o seu estágio. É um relatório que você faz a partir da análise institucional, colocando ali a política, os pontos principais que você observou durante a sua parte, né, sua primeira parte do estágio, e é uma avaliação, você posta na ferramenta, é corrigido pelos professores e compõe também a sua nota sobre o estágio, para que você possa depois colar grau ao término do estágio, se você tiver com tudo ok, não tiver devendo nenhuma dependência, tiver matrícula, né, lógico, tiver vínculo com a instituição. Alguns elementos, então, do estágio. Bom, para dar início no estágio, é preciso que vocês tenham, né, um supervisor acadêmico contratado aí no seu estado, na sua região. É preciso que tenha um convênio, um termo de compromisso com alguma instituição que receba você, né, que conceda o estágio para você. É importantíssimo você e o seu supervisor acadêmico seguir as legislações 533 e a resolução 533 do Conselho Federal de Serviço Social e a legislação 11.788, que é a legislação maior do estágio, que determina, né, e que fale que o supervisor de campo, que é a pessoa, o profissional que vai receber você, que vai passar todas as informações sobre esse aprendizado do exercício profissional para você, ela faça parte do quadro funcional daquela instituição. Não pode ser um profissional voluntário, tá? Então, é importante a gente esclarecer isso sobre o início do estágio. Tem que ter o supervisor acadêmico contratado pela IES, pela universidade. Tem que ter um local que você possa fazer estágio, que o assistente social lá concorde, tá, em receber você. Esse profissional, ele tem que ser do quadro funcional. Não quer dizer que ele tem que ser concursado, efetivo, nada disso. Mas ele tem que ser contratado, ele tem que pertencer ao quadro pessoal, ao quadro funcional daquela instituição. Ele não pode ser um voluntário, ok? Precisa também ter os convênios ou termos de compromisso assinado, para que esse estágio seja validado. Aí, a partir da sua inserção no campo, o seu supervisor acadêmico credencia o seu estágio nos CREAS das regiões, os Conselhos Regionais de Serviço Social de todos os estados. O edital que nós lançamos faz com que a gente contrate os supervisores acadêmicos, né? São 3 editais, tem bastante gente contratada, acho que temos 250 profissionais contratados já no Brasil inteiro, tá? Vocês postam 3 trabalhos, né, ao final do estágio, que é o relatório parcial, o projeto de intervenção e o relatório final. São 3 avaliações exigidas, né, periódicas, semestralmente, assim que acabam as etapas dos estágios, vocês vão postando essas avaliações, tá? Tem a supervisão acadêmica e a supervisão de campo, que eu já falei para vocês, é importantíssimo esses 2 assistentes sociais, um professor e um profissional que trabalha em alguma instituição local, aí onde você mora, ou do seu polo, da cidade vizinha ou da região, porque sem essas figuras, sem esses 2 sujeitos, é impossível que você faça estágio. E é importante também frisar mais uma vez a necessidade do convênio ou do termo de compromisso. Alguns esclarecimentos, né? As demandas do estágio. Você pode cadastrar o seu grupo individualmente, ou você pode cadastrar um grupo com até 4 componentes, de 3 a 4, né? 2, 3, 4. Ou você pode também fazer o cadastro individual. De repente, você conseguiu estágio em uma instituição e nessa instituição o profissional de serviço social, a própria instituição fala, olha, eu só tenho condição de receber um único aluno, não tem importância. Você vai lá, faz o seu estágio, faz seu relatório parcial, depois constrói e elabora, junto com a assistente social, um projeto, né, para resolver uma demanda ali daquela instituição,
faça o relatório final e termina o seu estágio individualmente, ok? Bom, recapitulando aí as etapas, né, que a gente trabalhou na aula passada. Após a inserção no campo de estágio, após você ser inserido no campo de estágio, você já está lá, oba, hoje eu vou começar meu estágio, eu já vou lá hoje à tarde, hoje de manhã, né, eu tenho minhas horas para cumprir, a assistente social já está me esperando, minha supervisora de campo já, né, terminou a parte burocrática, já disse que eu posso ir. Aí, qual é o primeiro passo? Só fazendo uma retrospectiva para você que está entrando agora ou para você que já está estagiando, não esquecer, né, dos elementos importantes para o seu cumprimento dessa etapa. Primeira coisa, plano de estágio. O que é o plano de estágio? Bom, ele consiste em planejar, organizar e orientar como será feito o acompanhamento do seu estágio. É para você, falando assim de uma forma menos acadêmica, colocar os pontos nos is, né? Para que você decida, estabeleça, sistematize com o seu supervisor de campo quais são as atividades que você vai fazer, né? Que horas vai ser o seu estágio, quais são as suas atribuições, qual é a política que você está inserido, né? Como é que você vai trabalhar ali as atividades junto com esse profissional. Para quê? Para sistematizar realmente e planejar essa etapa que é tão importante para você conhecer o exercício profissional, para você mesclar aí a teoria com a prática, para você fazer pontes, né, entre esses dois elementos tão importantes e principalmente para você refletir sobre a prática profissional. Então, o plano de estágio é o número 1. Segundo momento, né, que você tem que fazer e que você tem que criar, que é um diário de campo. Por que o diário de campo? A gente já falou sobre isso na aula passada, então a gente vai falar assim rapidamente, que é um instrumento que possibilita o armazenamento de informações, anotações e observações. Então, ali você armazena, você anota, você coloca suas observações no diário de campo, anota sobre o que você fez, quais atividades, como o serviço social se portou, né? O que você entendeu daquelas ações, como você, né, a questão ética, onde que permaneceu a questão ética, como o usuário está vendo o serviço social e como está sendo aquela experiência e a importância dela para você. Então, o diário de campo é um instrumento seu, né, importante para você, depois vai te servir no seu exercício profissional, vai servir até para você escrever, elaborar, né, o seu projeto de intervenção, porque ali está armazenado todas as suas observações, né, e as suas reflexões sobre o que aconteceu no seu campo de estágio. Bom, o terceiro elemento é a análise institucional. O que vem a ser a análise institucional? Gente, a análise institucional, o nome mesmo já diz, né? O que é analisar? Analisar não é você observar, refletir, entender, né, esgotar todos os pensamentos sobre um determinado, né, uma determinada situação, um determinado fenômeno. Então, é uma análise. Observar, entender, refletir, né, discutir sobre aquilo, tudo isso faz com que você analise ali alguma coisa, algo ou um fenômeno. A análise institucional é analisar e refletir e discutir sobre a instituição aonde você está fazendo estágio. Nada mais é do que um raio-x sobre aquela instituição, um diagnóstico, né? Uma apreensão, né? Uma visão, né, sobre aquela instituição, aquela política, onde você está inserido, compreender, né, uma compreensão de como funciona aquela instituição, que a gente chama também de diagnóstico. E para que serve? A gente acompanha aqui. Serve para planejar uma ação na instituição em que você está estagiando. Por quê? Porque para você planejar uma ação ali onde você está estagiando, é preciso que você saiba onde você está inserido, né? Você investigue aquela instituição,
você conheça aquela instituição, você analise o trabalho do serviço social, a sua